A lenha pode ser poesia na voz de Zé Cabaleiro para falar de amor, ou crítica social quando Torrinho, na sua célebre canção Porto de Lenha, fala sobre civilização, Manaus e o tempo da borracha. Porto de lenha, tu nunca serás Liverpool. Com uma cara sardenta e olhos azuis. Aparece também em obras de arte, como o de Jean-François Millet, quando mulheres carregando lenha mostram a dinâmica do trabalho ao longo do tempo, ou em segundo plano para Cândido Portinari, quando retrata os terreiros de café e as festas juninas. Mas também, recentemente, temos visto o aumento do consumo de lenha nas cozinhas das famílias brasileiras, relacionado diretamente ao problema socioeconômico que temos atravessado. Desde 2019, pelo menos, temos tido a percepção e os registros pelos órgãos responsáveis de um aumento da venda, por exemplo, de fogões a lenha. Com milhões de brasileiros está precisando recorrer à lenha para poder continuar cozinhando por conta do preço muito alto do gás. Eu sou o professor Wesley Keto, da Universidade Federal do Pará, e esta é a série de conversas com jovens historiadores. Hoje nós estamos recebendo para conversar sobre a lenha e a história o jovem pesquisador Wendel Cordovil. Olá, Wendel, muito obrigado por ter aceitado o convite para conversar sobre essa sua pesquisa, tudo bom? Olá, professor, tudo bom? Eu agradeço muito pelo convite. O Wendel, ele recentemente graduou na licenciatura em História, tem desenvolvido pesquisas sobre história e meio ambiente, e hoje nós convidamos o Wendel para contar para nós um pouco sobre essa relação entre a história e o consumo de lenha ao longo do tempo. Wendel, você na sua pesquisa fala de um contexto do Império Brasileiro. Que século XIX é esse que você encontra nas suas pesquisas? O meu recorte temporal vai do ano de 1850 até o final do século XIX, 1900. Às vezes eu faço um recorte de até 1888, né, para terminar no período fim da escravidão, para ver uma lógica específica temporal, que é como isso se desenvolve no período da escravidão. Mas o período que eu começo a pesquisar e o que eu vou desenvolvendo a investigação são fontes de um Brasil imperial, escravista, né, principalmente até 88, e que os barcos que começam a navegar na região amazônica a partir de 1850, por isso o início do recorte, então tem um sentido lógico iniciar no ano de 1850, que é quando a navegação a vapor começa na região amazônica. Esses barcos não tinham gasolina nem diesel, e as casas domésticas que as pessoas cozinhavam não tinham gás de cozinha, e pouquíssimo carvão coque, que nesse período chamava carvão coque, que agora eu esqueci como a gente chama no tempo presente, fica tanto tempo olhando as fontes do século XIX, mas então era uma lógica diferente, e a fonte que eles tinham de combustível para gerar calor, para mover tanto o maquinário de um navio a vapor, quanto a cozinha de cada dia que a gente precisa para conseguir consumir nossos alimentos, era a lenha. Então, ele se tornava um elemento fundamental nesse Brasil do século XIX, nesse Brasil do Império. Então, a gente está falando de um período que a navegação a vapor começa na Amazônia, que a Lei de Terras também é aprovada em setembro de 1850, e o Brasil está vivendo um império ainda, desde a década de 20, né, 22. Então, é esse o contexto e as fontes que eu estou analisando. É muito curioso também, bastante original, essa temática, né, que você
encontra. Como é que você chegou nessa escolha, né, tanto do período como do tema sobre o consumo de lenha e dois elementos que, quer dizer, espaços que eu acho, ou personagens que eu acho bastante diferentes, que são as embarcações e o consumo nessas embarcações da lenha e na cozinha. Como é que você chegou a isso? Tá. Para surgir a ideia da pesquisa é algo que eu acho bem interessante. Engraçado, inclusive. Claro que eu usei um certo conhecimento prévio que eu já tinha, que é a questão da história ambiental, que quem me apresentou na graduação foi o senhor, né? A história ambiental. Outro que eu também tinha é a história da alimentação, e quem me apresentou a questão foi a professora doutora Cidiana da Consolação Ferreira de Macedo. Só que a questão da lenha, ela surgiu para mim a partir de uma carta do Yu-Gi-Oh! Eu estava jogando Yu-Gi-Oh! E tem uma carta que se chama Lenhador, o Herói do Elemento. E a partir do nome dessa carta, eu entrei em um devaneio sobre como que seria a lógica dos lenhadores na Amazônia do século XIX. Porque quando a gente pensa em lenhador, eu pelo menos, sempre vinha aquela ideia do lenhador de contos de fadas como a Chapeuzinho Vermelho, que é aquele que salva o Chapeuzinho Vermelho, e sempre numa lógica de que lenhador existe em regiões frias, porque você precisa da lenha para se aquecer, para fazer fogueira. Então era essa a ideia que até aquele momento eu estava pensando. Então, a partir disso, eu comecei a me questionar como que seria, se existiria esse sujeito chamado lenhador, com esse termo mesmo, no século XIX na região amazônica, que não é uma região que precisaria de lenha para colocar em chaminé, por exemplo, eu pensava mais ou menos nessa lógica, de que o lenhador seria aquele que consegue lenha para colocar na chaminé das casas. Então, a partir disso, eu fui para as fontes, para saber se alguma dessas fontes ia me falar de lenhadores. Então, a partir desses lenhadores, que é algo que está ligado necessariamente com lenha, então eu fui em busca sobre lenha nessas fontes para ver se eu encontrava esses lenhadores. E eu consegui compreender também buscando primeiro bibliografia sobre a temática. Então, como a bibliografia era muito pequena, foi extremamente necessário ir direto para as fontes e buscar nessas fontes toda essa relação da questão da lenha no século XIX na região amazônica. Então foi a partir daí que eu fui verificando toda uma dinâmica muito complexa, inclusive nessa região, e que pouco se tem escrito sobre isso. Pouco da região amazônica, quase nada. Não conheço trabalho específico falando sobre isso na região amazônica. Em outras regiões, na região sul, sudeste, sim. Mas é um campo muito que eu gosto muito de pesquisar até o momento e muito promissor para entender a dinâmica do século XIX na região amazônica e no Brasil como um todo. Muito legal essa escolha, original também, a própria forma como você, né, pensou e como isso te encontrou, talvez mais te encontrou do que você encontrou o tema, né? Muito legal, mas falando sobre o que você tem já de resultados dessa pesquisa, você podia falar um pouco sobre a importância da lenha nesse contexto imperial na Amazônia? Como eu comecei a fala citando, a lenha é um elemento fundamental nesse momento, do período imperial, no século XIX, não só no Império Brasileiro, mas no mundo como um todo, porque era o combustível mais utilizado. Ele continua sendo o combustível mais utilizado até pelo menos metade do século XX, principalmente no Brasil, até metade do século XX ele é o combustível que era mais utilizado. E para mover a navegação a vapor, que era fundamental para o comércio, transporte também, transporte de mercadorias, transporte de pessoas, esse elemento era de fundamental importância. Então, ele começa a ampliar o seu valor mercadológico. Então, essa árvore cortada, ela começa a ganhar um valor maior, um monetário maior, um valor logístico também maior, quando na região amazônica
começa a aumentar a navegação a vapor. Então, nas casas já tinha um valor grande, porque era necessário para cozinhar, só que a lenha que é utilizada em casas e a lenha que era utilizada na navegação a vapor é diferente. Porque a lenha da navegação a vapor, elas eram, chama de achas, né? A madeira cortada, a árvore cortada em alguns pedaços, ela é chamada de achas. Então você tinha as achas de navegação, que eram chamadas de mais grossas, e as achas para cozinha, que eram chamadas de mais delgadas, que é o estilo de achas que pode ser visto na pintura Largo da Glória, do autor Henry Henkel, uma pintura de 1822, que representa alguns vendedores ambulantes negros no século XIX, no Rio de Janeiro, e um deles está carregando na cabeça algumas achas que seriam chamadas nesse período de achas mais delgadas de lenha. Então, que seriam vendidas principalmente para casas e não para navegação. Então, é uma lógica também diferente que eu consegui perceber a partir dessas fontes. E há alguma indicação de espécies de preferência de corte nesse tempo? Ou isso é secundário, não dá para a gente conhecer quais eram as espécies que eram cortadas para a utilização de lenha? Só estou dando uma olhada aqui para ver mais especificamente citar o nome dos tipos. Eu encontrei uma fonte específica que cita o nome de algumas das que são utilizadas para navegação. Eu ainda não consegui encontrar fonte que cite tipo de árvore que era cortada para utilizar em lenha com uso doméstico. Mas tem uma fonte de 1853, início da navegação a vapor, inclusive, primeiros anos, de um relato de viagem do vapor Marajó pelo Amazonas, pela região do Amazonas, que cita assim, que eram utilizados para fazer lenha, né? No geral, de madeiras rijas, como sejão, paracaúba, palmolato, maçaranduba e outras, se bem que de qualidade mais inferior. Então, se tinha algumas de preferência, mas não tinha um critério específico de quais lenhas iriam se utilizar, de quais árvores seriam utilizadas para fazer lenha. Você tinha uma lógica também de preocupação com algumas árvores nesse período, mas algo que eu pude perceber a partir das fontes é que para esses comandantes de navegação, esses donos de vapores, não tinha essa preocupação de quais tipos seriam utilizadas, se eram consideradas madeiras de lei ou não. Algumas fontes é possível perceber que no local que eles atracavam, quando não tinha um porto de lenha, que a lógica era atracar em um local que chamava de porto de lenha, que nesse local já tinha lenha ou cortada ou árvores específicas para o corte que seriam compradas por esses navegadores. Então, compraria dessa pessoa que ficaria nesse depósito de lenha fornecendo esse combustível que é a lenha. Ou, quando não encontravam portos de lenha, que nas fontes aparece que é muito comum nesse início da navegação na Amazônia, os navegadores reclamando que não tem porto de lenha, então eles precisam fazer várias coisas para conseguir encontrar, conseguir ter acesso a esse combustível. Eles paravam em qualquer região e atracavam, né, próximo de qualquer região com floresta, com árvores, e cortavam e levavam, a própria tripulação levava para a embarcação. Então eles tinham que fazer essa lógica para continuar a viagem, senão não teria como continuar. Em algumas fontes também aparece que eles tentam entrar em contato em algumas regiões que não tem portos de lenha, depósitos de lenha, entrar em contato com grupos indígenas, que alguns aceitam realizar o trabalho para eles, outros em troca de produtos como machados ou algo que seria útil para esses indígenas que se interessam pelo trabalho, outros que não têm interesse. Então, essa dinâmica aparece muito nas fontes. Muito interessante a gente ver esses diferentes personagens que você vai revelando até na sua pesquisa. Wendel, para você ter base na investigação, qual são as bibliografias e fontes que você destaca nessa sua investigação? De fonte
mais especificamente do tema, foi um problema que eu tive quando eu comecei a pesquisa, porque é pouca coisa ainda dentro dessa temática que já se tem escrito. Então, principalmente, eu estava utilizando Marcos Lobato Martins, só que ele pesquisa a política florestal e negócio de lenha em Minas Gerais. Ele também, Diogo de Cabral e Susana Sesco, com notas para uma história da exploração da madeira na Mata Atlântica, Sul-Sudeste, que eles também realizam algumas observações sobre a questão da lenha. O conceito de negócio de lenha, inclusive, eu tiro do Marcos Lobato Martins, para utilizar, para falar desse período, negócio de lenha. O livro também que me ajudou a pensar mais, que cita em alguns momentos do livro sobre a questão da lenha, é Um Sopro de Destruição, do professor José Augusto Pádua. Para pensar mais a lenha em um contexto mais longo, histórico, foi o livro do John Perlin, o História das Florestas, também, que foi muito útil. Para pensar a importância da lenha no contexto do século XIX, também um pouco mais amplo, os escritos do Marx, que foram publicados em 2017 em português, eu acho, a primeira edição, que é o chamado no livro Os Despossuídos, Karl Marx, que foi publicado pela Oitempo, que é uma dinâmica que eu achei muito interessante perceber, porque a lenha estava movendo os motores dos vapores no século XIX e também estava movendo os vapores mentais de pensadores como o próprio Marx no século XIX, que ele vai começar a discutir a questão de propriedade, em 42, se eu não me engano, que é quando ele escreve o texto, a partir da observação da lei que proíbe a coleta de lenha em regiões, em áreas que são consideradas privadas, na Alemanha, e vai tratar a coleta de lenha como roubo de lenha. Então ele vai questionar se é justo tratar essa lenha que é caída das árvores como propriedade e proibir que a população pobre colete de propriedades privadas. E é uma questão que eu também encontrei uma fonte da região amazônica do século XIX, período posterior, mas de uma senhora que é dona de propriedade, escreveu para o jornal reclamando, pedindo providência, porque tinha gente, se eu não me engano, ela comenta que tinha uma pessoa entrando no terreno dela para coletar lenha. E ela queria que as autoridades tomassem providência. Então, está totalmente ligado também com essa bibliografia do Marx, que vai discutir a questão da lenha na Alemanha. E das fontes, eu utilizo principalmente jornais, de 1850 a 1900, relatórios de presidente de província, quadros de pinturas, como a que eu tinha citado ainda há pouco, também contratos dessas companhias de navegação, que algumas vezes aparecem em publicações específicas, oficiais, ou mesmo nos jornais, que são publicadas, escritas nos jornais, publicadas, né, nas publicações diárias. Basicamente são essas fontes. E também eu acho que tive alguns manuscritos do século XIX, mais especificamente, só que não foi da região amazônica, mas de Portugal, para tentar fazer um diálogo, para saber como que era essa lógica lá. Descobri também na Torre do Tombo, tive acesso ao documento online, mas não tinha disponível, então teve que fazer uma solicitação para pagar uma taxa para eles digitalizarem o documento, que é uma planta de um depósito de lenha de Lisboa. Então, que já é uma fonte que dá para dialogar com a região da Amazônia e questionar, a partir do diálogo com outras fontes também, se a logística desses depósitos de lenha era a mesma. Então, essas são as fontes e biografias, basicamente, que eu estou utilizando. Muito legal, é bem diverso o conjunto de documentos e também uma bibliografia bastante interessante para conhecer esse universo. Wendel, você, nos seus textos, fala de negócios de lenha. É uma expressão de época? Como é que isso aparece no Amazonas e no Pará? Você podia falar para nós um pouco sobre esses negócios de lenha? Esse conceito eu tirei do texto que foi a principal referência bibliográfica
para tratar sobre esse período, que é do Marcos Lobato Martins, que ele vai tratar da política o nome do texto é A Política Florestal, os Negócios de Lenha e o Desmatamento, Minas Gerais, 1890 a 1850. Já é um período, é o final do que eu estou trabalhando, quase, né? Ele começa em 1890, eu começo em 1850, mas ele vai tratar como negócios de lenha essa dinâmica de recorte, compra e venda das árvores cortadas, né, que eles vão chamar de lenha, tanto para consumo doméstico quanto para navegação. Então, essa logística de retirada, compra e venda é que vai se chamar de negócio de lenha. Então, essa lógica que eu tenho para chamar também de negócio de lenha. Nas fontes do documento, eles chegam a chamar de negócios ou comércio, venda. Então, esses conceitos são os que aparecem nas fontes históricas. Mas o conceito específico de negócios de lenha eu tirei da bibliografia que é o Marcos Lobato Martins, que eu me baseio para chamar essa logística de negócio de lenha. Então, negócio de lenha eu estou chamando tanto aqueles sujeitos que aparecem nas fontes vindos de regiões como Bragança, Óbidos, retiram lenha lá, trazem suas canoas pelos rios até Belém e vendem em Belém para consumo doméstico. Ou então, vêm com achas, que seriam as achas chamadas de achas mais grossas de lenha, vendem para donos de depósitos de lenha, que ficavam em algumas regiões, normalmente eram donos de outros comércios também, e tinham um depósito específico para armazenar lenha. Então, eles vinham do interior, vendiam para esses outros sujeitos, e esses sujeitos, donos de depósitos de lenha, vendiam para os navegadores. Então, era uma dinâmica de comprar um produto e vender depois para um outro comprador, que seria o comprador final, dono de embarcação. Então, essa lógica que eu chamo de negócios de lenha também, baseado no Marcos Lobato Martins. Muito, muito interessante também, Wendel. Na sua fala, a gente tem vontade de saber um pouco mais sobre esses indígenas, não é? Como é que era essa dinâmica. Fiquei pensando também se havia mapas para essa circulação e que registros aparecem sobre as localidades, o desenvolvimento dessas localidades por conta da oferta de lenha, mas isso fica para uma próxima conversa. Antes de nós terminarmos, eu queria que você falasse para nós que ponto está essa pesquisa, se você vislumbra novos caminhos para ela e como tem sido a sua satisfação em pesquisar esse tema. Tá. É um tema que eu gostei muito. Como eu sou muito curioso, então eu fui ter acesso, procurar bibliografia que me dessem as respostas que eu queria. Só que como eu não consegui encontrar isso já em textos escritos, eu tive que ir nas fontes e escrever por mim mesmo, né? Porque eu não consegui encontrar as respostas que eu queria. Então, eu ainda estou em busca de descobrir mais sobre essa dinâmica, ampliar mais as fontes. Se fosse possível, eu pretendia desenvolver uma pesquisa de mestrado com a temática, que é uma temática que eu acho que é muito promissora, é uma contribuição também muito boa para a historiografia da região amazônica e que pouco ou nada se tem escrito sobre isso. Eu gosto muito da pesquisa, eu achei uma dinâmica muito interessante, como o senhor falou, a questão dos indígenas. Eles são um dos sujeitos também que são utilizados como mão de obra, aparece muito a questão dos indígenas, negros escravizados, que em muitos momentos tem uma lógica de que eles não existiam na região amazônica, mas eles também aparecem nas fontes, até mão de obra assalariada mesmo, em um período de escravidão, que é algo que às vezes pode parecer algo surpreso, mas eles oferecem também para esses cortes de lenha para as navegações. Então mostra muito em fontes desse tipo a importância da lenha para essa dinâmica que se desenvolve na região amazônica nesse momento. Então, eu tenho o objetivo de ampliar, né, o número de fontes, verificar outras fontes. Também tenho um objetivo de tentar dialogar com outras regiões, como eu já estava nesse mesmo recorte histórico, mas com outras regiões, para saber se a dinâmica era parecida ou diferente, tanto regiões da América Latina como
regiões da Europa, como Inglaterra, que já estava olhando algumas fontes, já verifiquei lá que parece que era uma lógica muito mais organizada desses cortadores de lenha, né, esses lenhadores, que lá eles tinham associações, por exemplo, de associações de cortadores de lenha. E na Alemanha também, em Munique, algumas fontes sobre essa questão de lenha. Aqui na Europa existe toda uma historiografia, principalmente na Alemanha, que teria existido no século XVIII uma grande crise de lenha na Alemanha. Então, você tem uma discussão historiográfica lá de alguns historiadores que defendem que isso foi só uma argumentação teórica dos políticos do século XVIII para dizer que existiria realmente uma falta de lenha, outros que argumentam que, pelos números, realmente existiu uma crise de lenha. Então, eu estou tentando ampliar essa questão para dialogar num contexto mais amplo com o Brasil nesse contexto do século XIX. Muito bom, Wendel. Parabéns mais uma vez pela pesquisa. Espero que você continue avançando e ampliando o conhecimento sobre esse tema, que é muito, muito importante. Suas considerações finais? Agradeço muito pelo convite. Eu gosto muito de falar dessa temática, eu gosto muito de pesquisar também sobre essa temática e agradeço. Também, quem tiver interesse, eu acredito que é bom dar uma olhada nas fontes, que mesmo olhando as mesmas fontes, às vezes os pesquisadores diferentes encontram visões diferentes e encontram mais coisas que o anterior não conseguiu ver, que é uma temática que pouco foi escrito, então ainda tem muito a descobrir mesmo sobre isso. E agradeço pelo convite novamente. Eu que agradeço, Wendel. Nós conversamos hoje sobre a lenha e a circulação desse produto na Amazônia no século XIX. Você que gostou, deixa aí o seu like nesta conversa aqui. Se você está assistindo pelo YouTube ou pelo Spotify, segue o Historix nas redes sociais para ficar sabendo de novas conversas que vamos ter com jovens pesquisadores em história. Obrigado por você ter acompanhado o nosso diálogo até aqui e até a próxima.